Boa tarde, amigos e amigas. Então, eu vim aqui para dar continuidade de leitura para vocês, tá bom? Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem minha live, deixar o seu like, tá? E se inscreverem no meu canal. Para quem não sabe, o livro que eu estou lendo é sobre Espíritos Políticos de Muniz Freire, tá bom? E é isso, então vamos já iniciar a leitura? Então vamos lá. A minha atitude, 1916. Em 1915, Muniz Freire sofreu sua última derrota política, sendo preterido na eleição para a renovação do mandato de senador federal. Essa derrota parecia ser o fim da sua carreira política, mas pouco tempo depois, ele ainda assumiu uma posição política muito polêmica que surpreendeu a muitos. Na sucessão do presidente estadual, Marcondes Alves de Souza, apresentaram-se as candidaturas de Bernardino Monteiro como candidato da situação e Adão Médico Caxieirense Pinheiro Filho como candidato da oposição. Esse apoio parecia ser a oportunidade definitiva para o derrotar a chamada oligarquia Monteiro, contra a qual Muniz Freire tanto se debateu no passado. A surpresa foi o apoio declarado de Muniz Freire à candidatura de Bernardino Monteiro através do lançamento de um manifesto publicado no jornal Diário da Manhã pertencente aos Monteiros. O manifesto foi severamente criticado pela oposição, que o taxou, ironicamente, de manifesto mortalha, sugerindo que ele anunciava o fim definitivo da carreira política de Muniz Freire e que este trairá os ideais pelos quais havia lutado. Carta de Muniz Freire ao jornalista Peçanha Polo, 1875. Eu e alguns colegas desejamos dar à luz um pequeno jornal, sem outras pretensões, senão escrevermos alguma coisa, visto que aqui nesta cidade os moços pouco ou nada leem por falta de incentivo e de estímulo, e a iniciativa deve haver. No ano passado começamos a escrever com o periódico Aurora, mas retirando-se o Peixoto, que era incansável, a publicação dele parou. Procuramos continuar este ano, mas como não desejávamos fazê-lo na tipografia do senhor Capitão Daimon, atenta à oposição que ele fez na publicação da mencionada Aurora, em setembro de 75. Aguardávamos uma ocasião oportuna para tal. Hoje eu orgulho em vir a Vossa Senhora à frente do jornalismo, de minha província, de reconhecimento, conhecendo em Vossa Senhoria com o entusiasmo do progresso do nosso país, amante de todos aqueles que tentam só erguer um voo altivo, e portanto amigo e auxiliar, poderosíssimos moços que se propõem a isto, contamos com seu auxílio e proteção, consentindo não só na publicação deste nosso periódico, nos prelos do seu conceituado jornal, e também concorrendo com a sua amestrada hábil pena para o brilhantismo do mesmo. Aqui paro contando desde já com sua proteção e auxílio. Assino-me o José de Melo Carvalho Muniz Freire. Uma página íntima. Triste é a condição homem, nascer, viver e morrer. Eis a sua história. Às vezes, quando penso na fragilidade do nosso ser, na contingência da nossa existência, no círculo de ferro em que se envolvem todas as nossas aspirações, um torpor geral abate meus membros e quase descreio de tudo. Quisera fugir às leis da nossa natureza. Que problema a vida do homem, a infância ansiando a mocidade, a juventude acelerando-se para a virilidade para a velhice, para a morte e para o nada.
Ah, o ser moço. O ser moço tem alguma coisa que encanta, alguma coisa que seduz, alguma coisa de grande, alguma coisa de belo. Ser moço é renegar a vida pela vida, fugir do abismo, abismando-se, tragar o fel na taça adocicada dos gozos, das venturas e do prazer, mais ainda, é mendigar glórias ao topetar da dor. Quem não se sente aí impressionado e orgulhoso deste título, quem não viu ainda atravessar-lhe a mente vaporosa um desses sonhos mágicos, a povoar-lhe o coração de crença, de amor e de esperança. São muito precárias as nossas conquistas, tem muitas sobras. Magnífico quadro, nem a poesia soube ainda copiar-lhe as cores. Seria preciso que a imaginação do poeta pudesse bem inspirar-se na grandeza de seu ideal e imobilizar os traços fugitivos que se desvaíram e lhe escapam. Seria preciso que sua alma embebesse a um só tempo nos influxos do belo da forma e do belo do pensamento. Seria preciso que ela traduzisse a alma que sente e a alma que se impressiona. Por maiores que sejam os esforços, por mais atilada e aguda a compreensão, o fundo da natureza do homem moral esconde muitos mistérios que a ciência nunca coordenará, que nem ao menos chegarão a desvendar um lado consistente para a concretização do todo. A sua grandeza manifesta-se na simplicidade que afetam, no pouco interesse que provocam. Não é um devaneio que estou a fazer. Leio no íntimo do meu eu, e por uma indução que parece-me muito lógica, chego a abranger, em síntese, a espécie de que sou tipo. Creio que não erro quando dou esta extensão à lei a que me sinto filiado. A mocidade, mais que nenhuma outra época, apresenta esse lado invulnerável aos assaltos da investigação psicológica. Ela é um segredo que se não compreende, uma sensibilidade que não se sente, uma inteligência que não se conhece. Estática ante o problema de si mesmo. Os dados da razão só conseguiram perdê-la no dedalo de sua solução. Entretanto, a mocidade não vegeta, vive e sente-se viver, porque sente-se animada da coragem que lhe impede a existência, da existência que inspira a crença, da crença que lhe aponta o futuro. O futuro, a palavra embriagadora e grandiosa. Ela encerra um tesouro de ansiedade, o pomo dourado e sublime para onde convergiu todo o suco maravilhoso de nossas idealizações, com seu vasto cortejo de doces transportes e negras amarguras. Essa dualidade maravilhosa que se traduz na lágrima que chora e na lágrima que ri. Que dúvidas não se agitam no seio desse caos. Quanta incerteza e inconstância nos apagos messalina, que nos acena com tão frenético desespero, e no entanto, como não somos pressurosos em abraçá-la, receber de seus lábios que seduzem e atraem um beijo ardente, que mata ou reanima, mas sempre desesperador como um beijo. Tem aí que na vida não tenha repetido ao menos centenas de vezes essa palavra complexa e imensa. Ninguém há que não tenha ainda sentido o contato de uma mão que arrasta, de um hábito que inébria, de um abismo que foge aos pés. É essa mão que arrasta, esse hálito que inébria, esse abismo que foge, tudo isso é o ideal que nos absorve a cada instante, o futuro. O espírito humano às vezes é caprichoso, tem suas quimeras, faz alimentar-se em suaves ilusões, como que para quebrar monotônia é a dureza da realidade de sua
peregrinação, invento que nunca poderia produzir-se fora da força física da imaginação, cria visões fantásticas e irrealizáveis na ordem física, iludindo-se. O espírito humano, ia dizer, teve a fantasia de transportar essa ideia, o futuro dos limites do tempo, para o espaço. Não vai nessas minhas palavras nenhuma justeza filosófica, mas o futuro causa a mesma impressão que deixa sobre o caminheiro, que acaba de abordar o píncaro de uma alta montanha, a imensa cortina dos céus, topetando com a vasta esteira dos mares e formando aquela linha indefinida que se chama o horizonte. A alma que contempla o oceano experimental, alguma coisa de vago, a alma que contempla o futuro, sente alguma coisa de inquietação infinita, de um desejo insaciável. O impossível que ele representa casa-se bem com o impossível de além dos horizontes. Que sublimidade de anseios, que loucura de aspirar! Mas quantas vezes não passa aí o futuro como um sonho enganoso e voraz, deixando sempre no indivíduo uma réstia de esperança, que não se esvai senão na tumba. Parece menos uma realidade, mais um mito, que se quer impor à adoração. O futuro é certo, oferece o mais belo panorama da vida humana, mas é como um infinito, a que se abriga, inexorável e assustador. O coração humano converteu em lei de sua economia o axioma: só a natureza vence a natureza. É um vácuo, e um vácuo opõe-se a outro vácuo. O coração humano converteu em lei de sua economia o axioma: só a natureza vence a natureza. E um vácuo opõe-se a outro vácuo. Procura combater a irrequietação que lhe deixa a miragem do porvir, embalando-se ao sopro de novas inquietações. A síntese de tudo quando há de grandioso, o ponto fixo em torno do qual gravita a humanidade inteira, o farol divino que nos guia das noites tempestuosas da vida, o anjo que nos aponta a estrada do futuro com um sorriso de luz na imensidade da escuridão, é a mulher. Perdidos peregrinos, através dos embates, conspiradores que nos ameaçam, absorve a cada instante. O que seríamos nós, outros, sem os influxos divinais de inspiração salvadora? A mulher, para ser grande, não é preciso ser idealizada. É impossível adivinhar-se, ao vê-la, tudo quanto ela encerrade, nobre e imponente. Há muito de misterioso no todo da mulher. Ela sabe ser grande e pequena, sabe elevar e abater. O que é o amor? O que é a paixão? Talvez só ela o saiba compreender na meiguice de um sorriso de mulher, o balsamo santo de todas as úlceras, na confiança que ela inspira, na esperança que infunde, na beleza que fascina, no gesto que esmaga, no olhar que enlouquece. Há pouco de comum com as leis que presidem a natureza humana. Há uma centelha do ignoto que cria um culto e tem um altar em todos os corações. As religiões nasceram e prosperarão nesse feticismo. Sente-se elevado com a sua adoração. Deus é o inconcebível, de além do túmulo. A mulher é o tipo do inconcebível da terra.
A impenetrabilidade. O coração criou o culto da mulher, e o meu culto quero viver de joelhos ante este altar. Positivismo e moral. A subordinação da moral à classificação hierárquica das ciências positivas, a matéria já hoje vencida para os espíritos menos preocupados das visões paradisíacas e das superstições teológicas, elo de uma vasta cadeia em que se representa um papel importantíssimo sobre a economia da vida do homem como indivíduo e como agregação social. Essa ciência tem incontestavelmente um caráter essencialmente autônomo, que se manifesta em todas as evoluções históricas, a despeito das correntes em que tem sido arrastada pela onda das paixões e pelas malversações dos insensatos. Assim como a história é uma ciência porque positiva, todas as leis que regem a humanidade no seu eterno desenvolvimento, também a moral tendo seu imediato fundamento na biologia que lhe proporciona os dados exatos da organização animal e as diferentes condições da vida. Não pode deixar de sê-lo porque estuda todas as tendências da natureza humana, dentro de uma órbita invariável, é certa. Essencialmente depende dos conhecimentos biológicos, porque o seu tipo objetivo é um produto daquela ciência. A moral tem uma esfera de ação amplíssima, quando acompanha as evoluções das relações humanas e as influências dos meios que sobre esta operam consideravelmente. Desde a vida individual até mais adiante, a ação coletiva, tudo ela sujeita a uma subordinação lógica que preside a formação do tipo e a formação da espécie. O estudo da natureza humana descobriu duas ordens de sentimentos que se opõem, mas não se excluem, duas leis que se dirigem à sua vida em todos os desenvolvimentos e relações, leis que favorecem a existência do indivíduo, contribuem para o engrandecimento das coletividades. É tão regular a sua marcha, são tão definitivos os modos de seu exercício, que torna-se impossível duvidar da possibilidade de seus resultados imediatos. Egoísta porque precisa viver, o homem é altruísta porque tem necessidade de conservar-se. A sociedade é uma tendência natural, espontânea, inevitável e imprescindível para sua existência. Confusas, elementaríssimas no indivíduo, essas duas ordens de sentimentos vão se distinguindo, segregando-o à proporção que se dilatam os seus meios de ação. O egoísmo cresce na razão inversa das agressões sociais. O altruísmo aniquilado na vida solitária prospera e desenvolve com elas, de modo que se fosse possível fundir toda a humanidade em um só tipo, os sentimentos egoístas subsistirão, quase que imperceptivelmente. É esse o ideal da ciência e da civilização. O equilíbrio desses sentimentos, a sua combinação, produz a estabilidade das coletividades, aumentando as tendências altruístas que se manifestam progressivamente de cada grupo inferior para o superior. A luta pela existência, essa lei eterna formula pelo sábio Darwin, revela-se em todas as frases dessa evolução progressiva, estreita-se, alarga-se com a redação ou o aumento das agressões humanas, sem perturbar de modo algum o equilíbrio entre as duas forças físicas assinaladas. O moralismo tem, pois,
um processo positivo para apreciar as modalidades dessas leis e a sua influência sobre o ser vivo, que cai-lhe debaixo das vistas, em sua forma porque corresponde a idênticas relações animais, invariáveis porque as causas em que modelam, senão princípios construtivos de toda a espécie, apresentam uma face seriamente compreensível e os seus resultados se produzir uniformemente em condições iguais. Os fatos têm se encarregado de demonstrar a veracidade do progresso psicológico, deixando entrever as consequências que ele arrasta, dando-se pode concluir a sua exatidão. A aplicação do método indivíduo da síntese a esses produtos racionais e, pois, de incontestável vantagem, é real sucesso para o descobrimento da verdade. Ainda mesmo admita a negação do autorismo, supondo-se como uma modalidade do egoísmo, e classificando essas duas séries de fenômenos como efeitos distintos de uma mesma causa. As induções psicológicas em nada se alteram pela irredutibilidade dos fenômenos físicos, bem entendido como fenômenos e não como causas. O grande defeito da moral religiosa é a impossibilidade de sua perseverança. Consiste justamente na mutilação de um desses impulsos e na ignorância da natureza humana. É assim que diz o ilustre Dr. Chavel em sua inestimável obrinha. A moral cristã não pode perdoar pelo falseamento e negação do egoísmo, que na fase de um sábio escritor provem da necessidade de nutrição que é imposta às substâncias organizada para que ela subsista como indivíduo. O cristianismo fez escapar a natureza humana do domínio das leis biológicas, a que está subordinada, e esquecendo a substância organizada, arrasta como consequência forçada a impossibilidade de sua combinação espontânea dos agregados que se chamam família, tribo, nação e humanidade. E baldado o apelo que se faz diariamente para a consciência como se ela fosse uma perfeita supressão da substância, como se ela fosse o espelho em que vão se retratar no indivíduo as diversas circunstâncias que o cercam e em torno das quais ele gravita incessavelmente. A consciência não é o tipo moral idealizado, e sim o tipo moral individual. É um produto do egoísmo bruto nas solidões, fora da contingência social, mas torna-se o resultado de uma ação combinada entre os dois impulsos diretores quando modela-se a essa contingência entre a consciência do negro africano, dos nomades, dos povos em que não está ainda desenvolvido o instinto de sociabilidade em sua maior energia, e aqueles que vivem ao sol na civilização a uma gradação constante e variável que se conforma à influência dos meios que se operam na sua formação. Senão como explicar os vários fenômenos que se produzem nas escalas de vida de todos os povos, como traduzir a divergência profunda que se nota nos seus costumes, nos seus sentimentos, nas suas paixões, entre as nações civilizadas, mesmo que influencie, não operam sobre sua organização, o clima, o território e tantas outras eventualidades. Responde-nos, são efeitos da ignorância, e a consciência vai se aclarando à proporção que se civilizam os povos. Mas então o vosso argumento prova nossa tese, e prova mais que a vossa consciência
não é uma força física diferente da inteligência ou quase dela, segregada como queres. Então o ideal é realizar-se no progresso e não no vosso tipo moral. São estas sempre as inconsequências a que chegam aquelas que não querem mudar as tendências nobres do homem, as leis de sua organização animal. Julgam-no mesquinho quando explicado por si mesmo e é enobrecido. Quando o atraem no tempo e no espaço inconsciente e automático. A moral religiosa é a ciência dos deveres que encaminham o homem para o bem, mas o bem irrealizável. A moral científica dirige-o também para o bem, mas o bem realizável na ordem natural, que não está fora do alcance de sua concepção, que consiste na equivalência individual e seu equilíbrio com o todo. Coloca suas paixões e seus sentimentos em um terreno positivo, positivando seus efeitos, define o seu ideal na última fórmula social a que a humanidade poderá um dia chegar. Não mutila, ordena, não mata, impele. A moral é uma ciência porque estuda uma série de fatos irredutíveis na biologia porque a esta só cumpre traçar as leis que regem as substâncias organizadas vivas, atira o homem do cenário da natureza, tal qual é um produto de seu organismo, irredutíveis na sociologia, porque a ciência dos princípios que funde as evoluções sociais com todo o fato complexo não tem a se ocupar com os fatores cujo produto entra no seu domínio como unidade em uma progressão indefinida, de que a sociedade é o tipo de ciência essencialmente positiva pela proporcionalidade das causas e efeitos, pela positividade das leis que a regem. Em seu eterno desenvolvimento, ficamos por hoje nesses ligeiros esboços imperfeitos e quiçá inconsistentes, não pelo fundo de verdade que encerram, mas pela sua má ordenação. No artigo seguinte, continuaremos apreciando as relações da moral com as outras ciências. É muito sinteticamente o seu desenvolvimento ascendente na sociedade. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E na próxima live eu estarei de volta, tá bom? Forte abraço a todos. Compartilhe minha live, deixe o seu like e se inscreva, tá bom? E até a próxima. Uma boa noite.